Uma Glória Peculiar, John Piper. Introdução. A Bíblia é verdadeira? Não estou perguntando se há verdade na Bíblia, por exemplo, da maneira como há em Moby Dick ou em A República de Platão ou em Senhor dos Anéis. Aspectos da verdade podem ser encontrados em quase todo lugar. O que estou perguntando é isto: a Bíblia é completamente verdadeira? Toda ela? A Bíblia é tão digna de confiança em todo o seu ensino que pode funcionar como teste de todas as outras afirmações de verdade? Este livro é a respeito de como a Bíblia dá boas razões para a resposta sim. A Bíblia é completamente verdadeira. Há uma história por trás de todo o livro. Isso também se aplica a este livro. Essa introdução não é essa história. Minha história está no capítulo 1. Mas acho que será proveitoso dizer logo por que glória aparece tão amplamente neste livro. Minhas 7 décadas de experiência com a Bíblia não têm sido principalmente uma batalha para perseverar. Tem sido a bênção de ser cativado pela beleza, ou seja, pela glória. Tenho permanecido em frente a essa janela todos estes anos, não para protegê-la de ser quebrada ou porque o dono do chalé me ordenou, mas por causa da glória dos Alpes no outro lado. Sou cativo da glória de Deus revelada na Escritura. Há razões mais profundas do que minha experiência para me focalizar na glória de Deus, mas não posso negar o que tenho visto e o poder que isso tem. Muito mais importante do que a experiência de um homem é a própria realidade. A glória de Deus é a base da fé. É uma base sólida. É objetiva, fora de nós mesmos. É a base da fé em Cristo e nas Escrituras cristãs. A fé não é um passo heróico através da porta do desconhecido. É uma visão humilde e feliz da glória de Deus autoconfirmadora. Considere os seguintes exemplos bíblicos de como a glória de Deus se torna a base do conhecimento. O quarto exemplo é o foco desse livro. 1. Os céus. Em primeiro lugar, como todos os seres humanos devem saber que Deus existe, que Ele é poderoso e beneficente e que deve ser glorificado e adorado? Davi, o rei de Israel, respondeu no Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Verso 1. No entanto, há muitas pessoas que não veem a glória de Deus quando olham para os céus. Apesar disso, o apóstolo Paulo diz que devemos vê-la e ficamos sem desculpas quando não a vemos, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Romanos 1, 19 e 21. Deus tem mostrado a todos a glória do seu poder, deidade e beneficência. Se não vemos a glória de Deus, ainda assim somos responsáveis por vê-la, estimá-la como gloriosa e dar graças a Deus. Se não a vemos, somos indesculpáveis. 2. O Filho. Em segundo lugar, como os primeiros seguidores de Jesus souberam que ele era o Messias, o Filho do Deus vivo? Um desses seguidores respondeu: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai." João 1,14. Mas há outros que olharam para Jesus, viram seus milagres, ouviram suas palavras e não viram a glória divina. Jesus disse a essas pessoas:
há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? João 14:9. Ele lhes mostrara muitas coisas. Elas eram responsáveis por ver a glória e conhecer a Jesus. 3. O Evangelho. Em terceiro lugar, como as pessoas que ouvem as boas novas do Evangelho cristão devem saber que ele procede de Deus? O apóstolo Paulo respondeu: por verem a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, ou seja, por verem a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios 4 e 6. Entretanto, muitos ouvem o Evangelho da glória de Cristo e não veem glória divina. Não ver a glória divina de Cristo no Evangelho é digno de culpa. Não é uma cegueira inocente. Eles estão obscurecidos de entendimento pela dureza do seu coração. Efésios 4:18. Estão perecendo porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 2 Tessalonicenses 2:10. O Evangelho da glória de Cristo é suficiente. Ouvi-lo sendo pregado completa e fielmente é ser responsável por ver a glória divina. 4. As Escrituras. Em quarto lugar, como devemos saber que as Escrituras cristãs são a palavra de Deus? O argumento deste livro é que a resposta a essa pergunta é a mesma das 3 anteriores. Em e por meio das Escrituras, vemos a glória de Deus. O que os apóstolos de Jesus viram face a face, eles nos transmitiram em suas palavras. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. 1 João 1:3. A glória que eles viram em Cristo podemos ver por meio de suas palavras. As palavras humanas da Escritura são consideradas divinas da mesma maneira como o homem Jesus foi visto como divino. Nem todos viram, mas a glória estava lá. E está aqui, nas Escrituras. 3 sentenças por trás deste livro. Este livro não é uma nova abordagem do assunto da verdade da Escritura. De fato, ele pode ser entendido como uma extensa meditação sobre 3 sentenças. Uma dessas sentenças procede do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta 4 diz: como se demonstra que as Escrituras são a palavra de Deus? Uma das respostas é: demonstra-se que as Escrituras são a palavra de Deus pelo propósito do seu conjunto, que é dar toda a glória a Deus. Este livro é um esforço para penetrar nesta pergunta tão profundamente quanto eu posso. Uma segunda sentença que deu origem a este livro procede de Jonathan Edwards, que se preocupou intensamente com os nativos americanos da Nova Inglaterra, nos anos 1740. Edwards lidou com a questão de como poderiam ter uma fé inabalável na verdade do cristianismo se eram incapazes de seguir argumentos históricos complexos. Infeliz é a condição dos índios Housatonic e de outros que têm manifestado recentemente o desejo de serem instruídos no cristianismo, se não podem chegar a nenhuma evidência da verdade do cristianismo, suficiente para induzi-los a renunciarem a tudo por Cristo, por nenhuma outra maneira, senão esta, o caminho da argumentação histórica. A resposta de Edwards foi achada em 2 Coríntios 4, de 4 a 6, antes citado. Ele disse o seguinte: a mente se eleva à verdade do Evangelho por um único degrau, e este é a glória divina. A menos que os homens cheguem a uma firme e razoável persuasão e convicção da verdade do Evangelho por evidências internas dele mesmo, da maneira que foi falada, ou seja, pela visão da glória do Evangelho, é impossível que os iletrados e não familiarizados com história tenham qualquer convicção completa e eficaz da verdade do Evangelho.
Este livro é um esforço para aplicar a preocupação de Edwards e seu argumento a toda a Escritura. Podemos dizer: a mente se eleva à verdade do Evangelho por um único degrau, e este é a glória divina? A terceira sentença por trás deste livro são as palavras de Paulo em Romanos 4. Abraão se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Versos 20 e 21. Confiar na palavra de Deus glorifica a Deus. Por que isso é verdadeiro? É verdadeiro porque confiar numa pessoa chama a atenção para a sua confiabilidade. Mas isso é verdadeiro somente se a confiança tiver garantia. Confiança sem fundamento não honra a pessoa em quem se confia. Se você me confia seu dinheiro sem me conhecer ou ter uma boa razão, com base em meu caráter, crendo que não o roubarei, você não está me mostrando ser digno de confiança. Está me mostrando que é um tolo. Somente confiança garantida glorifica aquele em quem se confia. Isso significa que a tarefa que me proponho a realizar neste livro é responder a seguinte pergunta: quais bases, que bom fundamento proporcionam uma confiança inabalável nas Escrituras cristãs? Quais bases de crença nas Escrituras como palavra de Deus honrarão, de fato, a Deus? A glória do Deus que fala. Outra maneira de descrever o que pretendo é distinguir o argumento para nossa confiança na Escritura do argumento que apenas diz: cremos nas Escrituras porque Deus afirma que elas são a sua palavra e devemos crer em Deus. Meu problema com essa afirmação não é que ela seja falsa, e sim que é ambígua. Há falsos profetas que dizem: assim diz o Senhor, mas não os enviei, diz o Senhor, e profetizam falsamente em meu nome. Jeremias 27:15. O que isso implica é que, se Deus fala, assim diz o Senhor, estamos obrigados a crer nisso, não somente porque é o que a palavra diz, mas também por causa da glória de quem fala e porque o que ele diz é manifestadamente divino. Meu argumento é que a glória de Deus em e por meio das Escrituras é uma realidade objetiva, real e autoconfirmadora. A fé cristã não é um salto no escuro. Não é uma adivinhação ou uma aposta. Deus não é honrado se é escolhido pelo lançar de uma moeda. Um salto no desconhecido não é honra para aquele que se tornou conhecido. Em última análise, conhecemos por vista e não por inferência. O argumento deste livro é que o degrau final de certeza referente às Escrituras é o degrau da visão e não o da inferência. O caminho que leva à visão pode envolver muita observação empírica, consciência histórica e pensamento racional. Mas, em última análise, não buscamos uma inferência provável de raciocínio histórico, e sim uma plena segurança de que vimos a glória de Deus. Portanto, considerados todos os meios humanos, o mais simples e letrado e o mais educado erudito chegam a um conhecimento salvífico da verdade da Escritura da mesma maneira, por uma visão da glória da Escritura. Libertando e devastando. É claro que isso é tanto libertador quanto devastador. É libertador porque significa que a doçura da confiança inabalável na Escritura que honra a Deus não está reservada a eruditos, encontrando-se disponível a todos que têm olhos para ver. É devastador porque nenhum ser humano pode ver essa glória sem a ajuda de Deus. Isso acontece não porque somos vítimas impotentes de cegueira, e sim porque amamos a cegueira. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3,19.
Não estamos acorrentados numa cela escura, anelando ver a luz da glória de Deus. Amamos a cela, porque o pecado e Satanás nos enganaram de tal modo que vemos os rabiscos nas paredes como a verdadeira glória e a fonte de maior prazer. Nosso cárcere de trevas não é a escravidão de constrangimento exterior, e sim de preferência interior. Trocamos a glória de Deus por imagens, Romanos 1:23, e as amamos. Essa é a nossa cegueira. O que tem de acontecer é descrito pelo apóstolo Paulo em 2 Coríntios 4 e 6. O Deus que, no princípio, criou a luz tem de resplandecer em nossa cela escura para revelar-se a si mesmo. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A resposta para as nossas trevas é o resplandecer da glória divina em nosso coração por meio da luz do conhecimento, o conhecimento mediado pela Escritura inspirada. É disso que este livro trata. Isso não significa que não haja nada que possamos fazer em nossa busca para ver a glória de Deus autoconfirmada na Escritura. Jesus deu ao apóstolo Paulo uma missão impossível. Ele o enviou para lhes abrir os olhos e os converterdes das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus. Atos 26:18. Se é esperançoso o apóstolo mover-se em direção aos cegos, então é esperançoso os cegos moverem-se em direção ao apóstolo. Cego ou vendo, isso é o que espero que você faça comigo neste livro. A glória peculiar. Portanto, a parte mais importante deste livro são as partes 4 e 5, capítulo 8 a capítulo 17. Na parte 4, investigo o que realmente acontece em nossa experiência quando vemos a glória de Deus na Escritura, e procuro mostrar como isso confirma a Escritura como a palavra de Deus infalível que outorga a vida. Na parte 5, argumento que a maneira pela qual as Escrituras nos convencem é pela revelação de uma glória peculiar. Em outras palavras, o poder da Escritura de garantir uma confiança inabalável não é por meio de uma glória genérica, nem por mero deslumbramento, nem simplesmente por pasmar a mente com distinção sobrenatural. Pelo contrário, o que vemos como inescapavelmente divino é uma glória peculiar. E, no âmago desta glória peculiar, está a glória totalmente única de Jesus Cristo. Essa é a essência deste livro. A glória peculiar de Deus, como Ele a revela nas Escrituras, é a maneira como a majestade de Deus é expressa por sua humildade. Chamo isso de justaposição paradoxal de características aparentemente opostas. Jonathan Edwards o chamou de admirável conjunção de excelências diferentes. Esse padrão de autorrevelação de Deus é sua majestade de leão unida à sua mansidão de cordeiro. Deus exalta sua grandeza por se tornar o supremo tesouro de nosso coração, a grande custo para si mesmo, Romanos 8:32, e, assim, servir-nos no próprio ato de exaltar sua glória. Esse brilho peculiar resplandece em toda a Bíblia e atinge seu esplendor mais belo na pessoa e na obra de Jesus Cristo, morrendo e ressuscitando por pecadores. Argumentarei que, em todo ser humano, há um conhecimento desse Deus, dessa glória. Há um molde inerente que é formado para essa comunicação peculiar com Deus. Quando Deus abre nossos olhos, 2 Coríntios 4 e 6, e nos dá conhecimento da verdade, 2 Timóteo 2:25, por meio das Escrituras, 1 Samuel 3:21, sabemos que encontramos a realidade suprema.
Pela instrumentalidade das Escrituras, nas mãos do Espírito Santo, Deus remove a corrosão do modelo de sua glória. Miraculosamente, somos assim conformados ao molde peculiar da glória de Deus. Onde antes víamos apenas tolice, agora vemos a glória da majestade em humildade, a força em sofrimento e a riqueza da glória de Deus na profundeza de sua entrega, ou seja, na luz do Evangelho da glória de Cristo. Questões preliminares. Antes de dirigirmos nossa atenção para a questão de como sabemos que as Escrituras cristãs são a palavra de Deus, devemos perguntar: sobre quais Escrituras específicas estamos falando? Estamos falando sobre os apócrifos que estão contidos na Bíblia Católica Romana? Quais livros realmente fazem parte da Bíblia cristã? E o que podemos dizer sobre a transmissão manuscrita da Bíblia durante 3.000 anos, até a invenção da imprensa em 1450? Temos realmente as palavras originais que os autores escreveram? Essas são perguntas com as quais lidamos na parte 2. Importante para o assunto, mas ainda preliminar, é a pergunta: o que as Escrituras afirmam de si mesmas? Essa pergunta é preliminar porque meu argumento não é que cremos nas Escrituras porque elas afirmam ser a palavra de Deus. Mas é importante para o assunto porque essas afirmações são realmente dados essenciais na formação do significado revelador de glória da Escritura. Portanto, elas são parte do panorama da glória que dá o fundamento inabalável à nossa confiança de que as Escrituras são completamente verdadeira e infalível palavra de Deus. Esse é o foco da parte 3. Não uma obra-prima, mas uma janela. A parte 1 é a história de minha vida com a Bíblia, desde a infância até o presente. Tem pelo menos 2 propósitos. Um propósito é falar sinceramente para que você saiba com exatidão qual é a minha posição ao lidar honestamente com a Bíblia. O outro propósito é atrair a atenção para a maneira como a Bíblia faz sua obra na vida de uma pessoa. Ressalto que não tenho sido sustentado por uma visão da Bíblia por 7 décadas. Tenho sido sustentado por uma visão manifestada pela Bíblia. Eu disse no começo, que a Bíblia não tem sido para mim como uma obra-prima pendurada numa parede de um chalé nos Alpes, mas, em vez disso, tem sido como uma janela na parede do chalé, com os Alpes do outro lado. Em outras palavras, tenho sido um cristão em todos estes anos, não porque tive a coragem de persistir numa opinião combatida da Escritura, mas porque tenho sido prazerosamente cativado pela beleza de Deus e seus caminhos, que vejo através das Escrituras. Se o seu coração pergunta: como isso é possível? Minha resposta é: venha e veja.